My only fear is the fear of the unknown. I'm scared yet out in a place where my future holds. My heart is hammering, not limitless. Show me the details of a silhouette. Show me the details of a silhouette. Antes da fusão com a Bandai, a Namco foi uma das empresas de videojogos mais populares a nível internacional. Fundada em 1955 por Masaya Nakamura, sendo uma das empresas a dominar os arcades, juntamente com outros rivais, tais como a Nintendo, a Sega e também a Taito Corporation. A Namco foi responsável por franquias de grande sucesso de diversos estilos diferentes. Por exemplo, Tekken e Soul Calibur por parte dos jogos de luta, Ridge Racer nos jogos de corrida, simuladores de combates aéreos como Ace Combat, títulos RPG tais como a saga Tales of, e claro que não podia deixar as suas mascotes icónicas de lado, Klonoa e principalmente Pac-Man. No entanto, se existe um estilo de jogo pela qual a Namco não tem tanto reconhecimento assim, são os jogos de ação em terceira pessoa. E mesmo com títulos de grande sucesso no mercado lançados pelas suas concorrentes, a Namco decidiu apostar neste estilo de jogo, e para isso foi criada uma subsidiária americana em 1990, conhecida como Namco Home Tech, sediada na Califórnia. Mas infelizmente a maioria destas tentativas acabaram por cair no esquecimento, e alguns deles são considerados hoje em dia como clássicos cult. E neste vídeo, iremos acompanhar de forma generalizada a trajetória de uma dessas tentativas. Estou a falar de Dead to Rights, um jogo de ação e tiroteio em terceira pessoa que até teve um certo sucesso e conseguiu tornar-se numa pequena franquia, mas que infelizmente o seu sol foi de pouca dura. Eu sou o Fox Velocity X e sejam muito bem-vindos à minha retrospectiva da franquia Dead to Rights. This is Slate. I'm on it. Northmont, code 6. O primeiro jogo foi lançado em 2002, desenvolvido e publicado pela própria Namco Home Tech. Inicialmente, este título foi um exclusivo temporário do Xbox, mas alguns meses depois, o jogo também recebeu versões para PlayStation 2, GameCube e PC. A história do jogo é focada no protagonista Jack Slate, um agente da polícia honesto, acompanhado do seu fiel parceiro canino Shadow. Numa noite aparentemente normal, os dois estavam a patrulhar as ruas de Grand City, quando de repente, Jack recebe uma chamada sobre um tiroteio que estava a decorrer numa zona de obras. Após chegar ao local e eliminar todos os bandidos, Jack encontra um cadáver isolado num canto, sendo ninguém mais ninguém menos que o seu pai, Frank Slate,
também um agente da polícia. Abalado pelo ocorrido, Jack avisa os seus colegas que chegam ao local sem perder tempo para recolher provas e limpar o local. Enquanto o seu chefe fala pessoalmente com ele e pede especificamente para ficar fora do caso. Porém, Jack Slate recusa-se a sair da investigação e parte para uma jornada em busca de vingança pela morte de seu pai, indo atrás de cada criminoso da cidade de Grand City. Mas o protagonista terá muitas surpresas inesperadas pelo caminho, das quais o jogador irá descobrir à medida que avança na história. Não existem muitas informações sobre o desenvolvimento do jogo. Tudo o que se sabe é que ele começou a ser desenvolvido bem no início da década de 2000 e que tiveram inspirações em filmes de ação policial entre os anos 70 e 90. Além disso, o jogo compartilha algumas semelhanças com o primeiro Max Payne, lançado um ano antes. Mesmo que o pessoal da Namco Home Tech não tenha confirmado esta inspiração oficialmente, é inegável que o jogo teve muitas influências no projeto da Remedy. A começar pela própria história. Ambos os jogos possuem uma narrativa estilo neo-noir, com o agente da polícia como protagonista, com o objetivo de aprofundar no mundo do crime, em busca de vingança. E à medida que a história avança, ambos os personagens narram os acontecimentos com os clássicos monólogos. Relativamente à jogabilidade, ambos os jogos são de tiro em terceira pessoa, com a famosa mecânica Bullet Time, onde os jogadores podem eliminar diversos inimigos em câmara lenta. Mas fora estas semelhanças com o jogo da Remedy, Dead to Rights tem os seus próprios elementos, que atribuem uma identidade própria em comparação a outros títulos da época, nomeadamente na jogabilidade. Além dos tiroteios, temos foco em combates corpo a corpo, com direito a sessões beat 'em up e também a possibilidade de desarmar e executar os inimigos em grande estilo. Este jogo também conta com mini-jogos obrigatórios durante as missões, como por exemplo destrancar uma fechadura ou desarmar uma bomba, entre outras coisas. E por último, mas não menos importante, no que toca à jogabilidade, também temos a ajuda do Shadow, o parceiro canino de Jack Slate, que pode ser invocado para eliminar um inimigo aleatório e ainda trazer a arma até ao seu dono, o que acaba por ser uma mecânica muito útil em momentos desafiadores. Além de termos alguns pequenos momentos jogáveis com ele. Como eu tinha dito ainda há pouco, o primeiro jogo foi um exclusivo temporário do primeiro Xbox, e durante o período de tempo até ao lançamento das outras versões, o pessoal da Namco Home Tech aproveitou para resolver alguns problemas de acordo com o feedback dos jogadores e das análises da época. E uma das melhorias mais notáveis foi relativamente à dificuldade. Enquanto a versão original era extremamente difícil e até mesmo injusta em certos momentos, as versões lançadas posteriormente trouxeram opções mais acessíveis na dificuldade, além de corrigirem problemas de câmara e tornarem algumas missões um pouco menos chatas, como a da prisão, por exemplo, onde o backtracking foi consideravelmente reduzido. Relativamente à recepção do jogo, Dead to Rights teve avaliações mistas para positivas, com uma metascore geral de 73 de 100 e uma user score de 7.2 de 10. Entre os elogios, temos a ação intensa, um design sonoro bem feito, o enredo é interessante na maior parte do tempo, as mecânicas únicas que atribuíram uma identidade própria ao jogo, e o Bullet Time, inspirado no Max Payne, foi bem aplicado. Mas em contrapartida, houveram críticas relacionadas com o nível de dificuldade muito elevado, principalmente na versão de Xbox. Os gráficos e o design de níveis foi descrito como datado, e os combates corpo a corpo podiam ter sido mais refinados. Apesar de não ser um grande clássico da época, o projeto foi considerado ambicioso e teve um certo sucesso, que a Namco aproveitou para transformar numa pequena franquia. Mas infelizmente, a situação acabou por complicar mais do que deveria. Sorry, Jack. I'd seen 100 bodies sprawled ugly in dark alleys and bright living rooms, but this one was different. This was my dad, the guy who looked me in the eye one day and told me he was innocent of the bad things he'd been accused of, and I believed him because he'd never lie to me. And now he was dead. Somebody had to pay. Antes de avançarmos para a sequela, eu gostaria de aprofundar um pouco mais na versão alternativa do primeiro jogo. Assim como o primeiro jogo de Max Payne,
Dead to Rights também teve uma adaptação para Game Boy Advance, lançada em 2004, cerca de 2 anos depois do jogo original. Desenvolvida em parceria com a DSi Games e pela Torus. Por se tratar de uma versão adaptada do primeiro jogo, a história é idêntica à versão caseira de Dead to Rights, com o Jack Slate a embarcar numa jornada em busca de vingança pela morte de seu pai, com algumas ligeiras diferenças na narrativa e no ritmo de jogo. No entanto, a maior diferença de todas nesta versão é sem dúvida a gameplay, que aqui foi adaptada para um shooter ao estilo top-down para caber no hardware portátil da Nintendo. Mas mesmo assim, diversos elementos foram mantidos, como a mecânica bullet time, o combate corpo a corpo, o desarmamento dos inimigos e, claro, a assistência do Shadow durante as missões. Infelizmente o Dead to Rights do Game Boy Advance não foi tão bem recebido assim. Na verdade até foi considerado um título abaixo da média, com uma metascore de 40 de 100 por parte dos críticos, enquanto os jogadores deram avaliações mistas para negativo. Esta versão foi extremamente criticada por causa dos comandos complicados e pouco intuitivos. É extremamente curto, a IA é injusta e não é tão cativante como a versão principal. No entanto, também houveram alguns elogios por conta da narrativa interessante e a maioria das mecânicas está presente nesta versão. Mesmo assim, Dead to Rights do Game Boy Advance não obteve sucesso, e existem opções bem melhores até mesmo na própria plataforma, como por exemplo o próprio Max Payne do Game Boy Advance lançado em 2003. Just don't do anything stupid, Jack. Ruby, don't worry about me. Valet parking my ass! Yeah! Let's play. Shoot that motherfucker! Com o sucesso razoável do primeiro jogo, o pessoal da Namco Home Tech não perdeu tempo e começou a desenvolver o próximo capítulo na saga de Jack Slate. E claro, por se tratar de uma sequela, já era de esperar que houvessem altas expectativas para que fosse maior e melhor em todos os sentidos. E era exatamente essa a intenção que os desenvolvedores tinham na altura. Mas lembram-se quando eu disse ainda há pouco no vídeo que a situação complicou mais do que deveria? Pois bem, a produção do segundo jogo da franquia Dead to Rights não só foi extremamente atribulada, como também foi sabotada pela própria Namco, ao ponto do projeto original ter sido cancelado. Eu vou comentar mais informações sobre o ocorrido quando chegarmos à ronda bónus do vídeo, onde eu irei falar mais detalhadamente sobre os jogos cancelados. E com o projeto original cancelado, a Namco Home Tech não tinha outra escolha a não ser começar literalmente do zero. Agora com um orçamento ainda mais reduzido, e um prazo de entrega bem mais apertado. Além de ajuda de um estúdio third party, que contribuiu para o desenvolvimento do projeto. Eis que em 2005, Dead to Rights 2 foi lançado oficialmente, desenvolvido pela Namco Home Tech em parceria com a Widescreen Games, para PlayStation 2, Xbox e PC. Apesar do jogo ser uma sequência, a história é na verdade uma prequela do primeiro Dead to Rights. Mais uma vez, assumimos o controle do agente Jack Slate, acompanhado pelo seu fiel parceiro canino Shadow. Desta vez, o protagonista tem como missão resgatar Alfred MacGuffin, um juiz respeitado na cidade de Grant City, e amigo pessoal da família Slate, que foi raptado por descobrir os planos de um sindicato do crime poderoso. E agora, Jack vai ter de resgatar o juiz e chegar ao fundo desta questão, onde ele irá enfrentar gangues, triados e até mesmo uma máfia russa. E é claro, muitas reviravoltas inesperadas vão acontecer à medida que a história avança. Muitos elementos do seu antecessor foram mantidos neste jogo, como a narrativa neo-noir e também elementos de gameplay como os tiroteios, os combates, a assistência de Shadow e, claro, a mecânica Bullet Time. Além de uma nova câmara, desta vez mais próxima do protagonista. Porém, houveram algumas reduções,
algo que já era de esperar de um desenvolvimento apressado. Os minijogos foram completamente removidos, assim como as sessões jogáveis com o Shadow, e a duração do modo de história foi drasticamente reduzido. Enquanto o antecessor tinha uma longevidade entre 8 a 9 horas, Dead to Rights 2 possui uma duração aproximada de 2 a 3 horas. E no que toca à sua recepção, o jogo teve uma decepcionante Metascore de 54 de 100 por parte dos críticos e uma User Score de 5.1 em 10 por parte dos jogadores. Houveram elogios por manter a jogabilidade sólida e violenta dos tiroteios e também pelas animações bem feitas dos desarmamentos e execuções de inimigos, mas foi muito criticado pela história fraca, as sessões beat-em up chatas, a duração curta e falta de ambição em comparação ao seu antecessor. Dead to Rights 2 era para ter sido uma das sequelas mais ambiciosas da Namco, mas infelizmente o resultado final foi muito decepcionante para os fãs e os críticos, por conta de decisões bastante duvidosas. MacGuffin was abducted by an unknown group of armed men in broad daylight. That takes some elite balls. Hennessy finally put me on the case, but I don't think he liked that much. MacGuffin helped my dad out more than once, and my family and I owed him one. Três meses após Dead to Rights 2 chegar ao mercado, mais um jogo da franquia foi desenvolvido e lançado ainda no ano de 2005, sendo um título de lançamento da PlayStation Portable, para aproveitar a estreia na nova plataforma de jogos da Sony no Ocidente. Este jogo é Dead to Rights Reckoning, desenvolvido e publicado pela Namco Home Tech em parceria com a Rebellion Developments, exclusivamente para o PSP. A história do jogo é uma prequela de Dead to Rights 2. Sim, literalmente uma prequela da prequela. E o enredo em si nem sequer é tão desenvolvido assim. Basicamente tudo se resume ao Jack Slate e Shadow embarcarem numa missão para salvarem a filha do senador de Grand City, com algumas reviravoltas assim como nos jogos anteriores. Agora, a jogabilidade de Reckoning é literalmente reciclada de Dead to Rights 2. Temos o mesmo tiroteio, o mesmo combate, o mesmo desarmamento, as mesmas execuções, até a interface do jogo é igual, já para não falar dos mapas reciclados do jogo anterior. Tudo isto demonstra o desenvolvimento apressado e o baixo investimento, algo que também podemos ver na sua longevidade. O modo principal do jogo possui uma duração aproximada de 1 hora. É extremamente curto, assim como a versão de Game Boy Advance do primeiro jogo. Mas para compensar a curta duração do modo principal, também existe um modo de desafio, onde o objetivo é ter a maior pontuação possível nas missões. E claro, também temos pela primeira e última vez a introdução de um modo multijogador, que é basicamente um deathmatch para 4 jogadores com diversos cenários e personagens desbloqueados no modo principal. Mas infelizmente, o multijogador não foi tão bem recebido assim. E por falar em recepção, o jogo teve uma Metascore de 54 de 100 por parte dos críticos. No entanto, os jogadores foram bastante simpáticos com a média. Eles deram 7.3 de 10 na User Score. O jogo foi extremamente criticado pela apresentação fraca, algumas armas são praticamente inúteis, é muito repetitivo, o modo principal é muito curto e o modo multijogador não agradou muita gente. Mas ainda foi elogiado pela jogabilidade sólida que garante alguma diversão e também impede que seja uma desgraça total. Dead to Rights Reckoning, apesar de não ser visto como uma desgraça total, ainda assim foi considerado um jogo medíocre que serviu apenas para testar o hardware da PSP. Definitivamente, não foi uma adição muito favorável para a franquia.
Send SWAT to back me up if they ever show. I'm giving you a direct order, Detective. You go in there, I'm taking your shield and your gun. Here. You point it in that direction, and you pull this to make it go bang. Feel free to point it at a bad guy, if you ever end up facing one. Após o ano de 2005, a franquia Dead to Rights entrou em pausa por tempo indeterminado. E durante essa pausa, aconteceram duas coisas. A primeira foi a fusão da Namco com a Bandai, onde ambas as empresas passaram a ser donas de ambas as propriedades. E a segunda foi o encerramento da Namco Home Tech, o estúdio responsável pela criação desta franquia. Com isto, muitos acreditavam que nunca mais voltaríamos a ver um novo jogo da série, até porque o segundo jogo e o Reckoning foram considerados fracassos críticos e comerciais. Mas a meados da 7ª geração de consolas, a Bandai Namco anunciou publicamente que estava a ressuscitar diversas franquias clássicas, e entre elas estava o próprio Dead to Rights. E com alguns anos de espera, finalmente tivemos o regresso de Jack Slate aos videojogos. Desta vez, desenvolvido nos hardwares de alta definição da época, além de seguir uma nova direção e outras tendências da época. Eis que em 2010 foi lançado Dead to Rights Retribution, desenvolvido pela Volatile Games e publicado pela Bandai Namco, para PlayStation 3 e Xbox 360. A história de Retribution não é uma sequela e nem uma prequela, mas sim um reboot, e desta vez conta com uma atmosfera ligeiramente futurista, mas sem abandonar o estilo neo-noir. Mais uma vez, o jogador acompanha Jack Slate e o seu fiel parceiro Shadow, assim como no primeiro jogo. Frank Slate, um agente veterano da polícia e pai do protagonista, é assassinado enquanto investigava uma conspiração em Grand City, onde envolve uma organização criminosa conhecida como Union. Jack Slate parte numa missão por conta própria contra as ordens do seu capitão, para travar os planos desta organização a todo custo e também vingar a morte do seu pai. Mas mal sabia ele que a Union era apenas a ponta do iceberg. Este foi o único jogo da série a ser desenvolvido para hardwares de alta definição, tendo em conta a época do seu lançamento. A jogabilidade de Retribution seguiu algumas tendências da indústria, mas sem deixar a sua essência de lado. Enquanto os seus antecessores tinham uma estrutura mais arcade, este título aposta no estilo cover shooter e over the shoulder, semelhante aos jogos Gears of War e Uncharted. A mira nos tiroteios agora é manual e a mecânica ao estilo bullet time é menos acrobática, mas ainda mantém o seu propósito. De resto, é praticamente tudo semelhante aos jogos anteriores, no sistema de combate, nas execuções e também o Shadow, que além de ajudar o Jack Slate nos tiroteios, também tem alguns momentos jogáveis com ele, assim como no jogo original. Além do modo principal, o jogo também teve uma DLC chamada Gakpack, no qual inclui 2 modos de jogo: o Assault on the 87th Precinct, uma pequena história secundária onde jogamos na perspectiva dos soldados da unidade de Grand City Anti-Crime, e também o modo Riot Control, focado na sobrevivência contra hordas de inimigos da GAC, e a pontuação obtida pelo jogador será colocada no ranking mundial. Além destes modos, também houveram alguns bónus de pré-venda, como a Jackpack e a Shadowpack, que adicionam mais opções cosméticas aos nossos heróis. No que toca à longevidade, Retribution possui uma duração entre 8 a 9 horas, mais ou menos como o primeiro jogo. E relativamente à sua recepção, este reboot teve uma média geral mista para positiva, com 61 de 100 dos críticos e 7 de 10 dos jogadores. Entre os elogios, temos uma boa variedade no combate, as execuções são brutais e estilosas, e a história possui um ótimo ritmo e momentos memoráveis, além do personagem Jack Slate ser mais expressivo quando comparado aos jogos anteriores. Mas também houveram críticas relacionadas com a qualidade visual inconsistente e também alguns problemas nas animações. Infelizmente, Dead to Rights Retribution foi mais um fracasso comercial da série, mesmo com as críticas relativamente positivas. E depois dele, não tivemos mais jogos novos da franquia. Riggs left me with empty air. Gunship wasn't Union. He wasn't Union.
arrived too late to do anything more useful than mop up the mess. Como tinha dito anteriormente, a Namco Home Tech tinha planos para que o segundo jogo fosse maior e melhor que o primeiro, algo que já era de esperar de uma sequela. O projeto era conhecido como Dead to Rights 2 Hell to Pay e seria lançado para PS2, Xbox e PC. Diferente do Dead to Rights 2 que nós tivemos, a história do jogo seria de facto uma sequência e não uma prequela, onde nós iríamos acompanhar mais uma vez o agente Jack Slate e o seu fiel parceiro Shadow em mais uma missão. Desta vez investigando uma conspiração para salvar a vida do pregador Man Jones, o amigo pessoal do protagonista. O jogo teve algumas imagens e protótipos em 2003, e a atmosfera do jogo seria mais séria e dark. Mas infelizmente, a meio do desenvolvimento, a sede japonesa da Namco interferiu no projeto, impactando severamente o trabalho da Home Tech, forçando a reformulação e o cancelamento do projeto original em 2004. E com a deadline a aproximar-se, a Namco Home Tech, que agora só tinha um ano para desenvolver o jogo, lançou em 2005, juntamente com a Widescreen Games, o Dead to Rights 2 que todos conhecem. Uma versão apressada, reduzida, alterada e, acima de tudo, decepcionante para muitos fãs. Tudo isto por causa da interferência da Namco Japan. Durante a produção de Dead to Rights 2, um spin-off do jogo estava a ser desenvolvido em simultâneo com o próximo capítulo de Jack Slate. Este projeto era conhecido como Extreme Force Grand City Anti-Crime e também conhecido como Strike Force e First Strike Grand City Anti-Crime. Este spin-off seria lançado para PS2, Xbox e GameCube. Apesar da jogabilidade ser reaproveitada do primeiro Dead to Rights, seria uma abordagem mais tática, mais ou menos semelhante a Killzone Liberation. A história do jogo estaria focada num novo protagonista, chamado Joseph Santini, um membro da unidade anticrime de Grand City, que tem como objetivo recolher provas e derrotar um exército terrorista liderado por Liam. E alguns novos elementos seriam incluídos, como granadas e óculos de visão noturna, mais ou menos semelhantes aos da franquia Splinter Cell. Não houveram muitas informações relacionadas ao cancelamento do Extreme Force. Tudo o que foi revelado foram problemas relacionados com a deadline, mesmo que a produção do título estivesse quase finalizada. E o cancelamento deste spin-off só foi revelado em dezembro de 2003, após alguns meses de silêncio. E por último, mas não menos importante, temos outro projeto da Namco Home Tech que não ia propriamente fazer parte da franquia Dead to Rights, mas que ia aproveitar as bases do primeiro jogo, protagonizado por Jack Slate. Estou a falar do Snake Plissken's First Escape, também conhecido como Snake Plissken's Chronicles, e seria lançado para PS2 e Xbox. Como o próprio nome indica, este jogo seria protagonizado por Snake Plissken, um personagem fictício interpretado por Kurt Russell, nos filmes de ação e ficção científica Nova York 1997 e Fuga de Los Angeles, ambos dirigidos por John Carpenter. A história do jogo seria, de certa forma, uma continuação do Fuga de Los Angeles, onde iríamos acompanhar Snake num futuro distópico dos Estados Unidos, com o objetivo de sobreviver contra a USPF, US Police Force, praticamente ao mesmo estilo dos filmes. A jogabilidade teria muitas semelhanças com o primeiro Dead to Rights, mas com um foco maior na furtividade, como Splinter Cell e Metal Gear Solid. Não existem muitas informações acerca do cancelamento do projeto, mas muitos acreditam que o motivo foi pela reestruturação interna da Namco, naquela altura, que também levou ao cancelamento dos outros dois projetos. E no caso deste jogo do Snake Plissken, houve uma demo jogável na internet, onde podíamos ver os estados iniciais do projeto. Não há muito mais que eu possa dizer a respeito desta franquia. Foram lançados apenas 5 jogos no total, levando em consideração o porte do Game Boy Advance. E fora os jogos, não existem mais curiosidades além dos jogos cancelados, uma vez que Dead to Rights não se expandiu para outras áreas. Infelizmente, esta é uma das séries de jogos que muito provavelmente não vão voltar.
Pelo menos não tão cedo, o que é uma pena. Tendo em conta que o primeiro jogo foi um projeto bastante ambicioso, mas essa ambição foi prejudicada pelas decisões duvidosas da própria Namco, que afetou bastante a produção da sequela. E infelizmente, o Retribution não conseguiu render sucesso comercial e crítico o suficiente para resgatar a reputação da franquia. E com isto, Dead to Rights foi, inevitavelmente, abandonado. Se vocês gostam de jogos de ação em terceira pessoa, com tiroteios frenéticos e um enredo estilo neo-noir digno de uma sessão da tarde, então eu recomendo que deem uma oportunidade para a franquia Dead to Rights. Especialmente o primeiro jogo, inclusive o jogo está disponível na loja digital da Xbox One e do Xbox Series S e X, e caso tenham a oportunidade, também recomendo o Retribution da PS3 e o Xbox 360, o reboot injustiçado do primeiro jogo. Bye-bye. It was over, but I felt empty inside. Blanchoff was a high-placed puppet that could easily be replaced. MacGuffin's files were nowhere to be found. The person or persons behind this remain unknown and at large, but none of this really mattered a damn to me. Ruby was dead, and with her gone, a piece of me died as well. It would never be the same again, forever on the edge with nothing to lose. If I ever found out who was behind all this, there'd be hell to pay. But for now, those people can rest easy. They got what they wanted. I ended up with nothing. They had me dead to rights. Enfim, pessoal, este foi o vídeo. Espero realmente que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam caso queiram ver mais vídeos deste tipo, além de outros conteúdos, e caso queiram acompanhar as minhas gameplays sem comentários, subscrevam no meu canal secundário, Fox Velocity Plays. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e até à próxima. See you later, bye bye. Fuck.